Boa noite, pessoal. Ué, Beth, sim, boa noite. boa noite. Tudo bem aí? Tudo, aqui tudo bem. E você, como está? Tudo bem. Olá, Amanda Garcia. David. Eu vi a Edith também. Ah, legal, A Edith, legal. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. sim. Boa noite, Amanda. Patrick, boa noite. Gabriel, Boa noite, Gabriel. Douglas, Vinícius. Oh, meu Deus, vem o povo inteiro da Best. Ê, Mick! Luiz, boa noite, Gabriel. Sua irmã? Edmeia. Oi, Edmeia, boa noite. Boa noite, Edmeia. Ei, Jorge! Jorge, oi, Jorge. Oh, meu Deus, vem a Best inteira, meu Deus do céu. Já tô ficando nervosa. E eu? Ai, Beth. E eu que não conheço ninguém, né, Beth? É. E eu como fico? Ai, meu Deus. Boa noite, Mas Jorge. faz parte. É, isso aí. Boa noite, Edmeia. Ah, tá bom, Amanda Garcia. Vocês arrasam, tá bom. É. Boa noite, Douglas. Noite. Acho que podemos começar, Beth. Vamos lá, Sim, Gabriela. podemos. Então, a gente vai dar início agora. Boa noite a todos. Obrigada por terem vindo. E eu queria começar com um agradecimento. Eu acho que hoje é uma live bem diferente, no sentido de que a gente fez uma parceria, né, Beth, com a Best, Isso. para falarmos de um assunto muito importante. Então, primeiro eu quero agradecer a Best. Primeiro porque eu estou envolvida nos dois lados, né? Eu trabalho na Best, sou consultora lá, e também trabalho com a Beth na Vozes Consultoria.
Então, hoje nós temos uma parceria aqui da Best Projects com a Vozes Consultoria. Daqui a pouco a gente vai apresentar as empresas, tá? Mas eu queria primeiro não só os agradecimentos, mas hoje é um mês muito especial, né? Esse mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio, né? Que a gente tem essa campanha do Setembro Amarelo, e a gente acha de extrema importância, e tanto a Vozes quanto a Best, elas têm essa sensibilidade de olhar, né, para o ser humano, de olhar para as necessidades, e também pensar muito nos seus colaboradores e na forma como a gente pode, aí, de certa forma, ajudar e orientar, né, as pessoas e fazer com que elas também olhem mais para si próprias. Então, acho que isso também é um movimento que segue muito aí dentro da campanha do Setembro Amarelo, e por isso a gente está aqui e trazer um pouquinho desse tema que a gente trouxe para a live hoje, que é a importância da escuta na saúde mental, né? Mas, como eu disse, a gente vai se apresentar um pouquinho, eu vou apresentar a Best e a Beth vai apresentar a Vozes. Então, eu vou apresentar para vocês a Best Projects, que é uma empresa de consultoria na área de TI. Uma empresa que me dá muito orgulho de participar, de fazer parte desse time, como a gente chama, o Team Best, porque, primeiro, eu acho que ela tem esse olhar humano, ela tem essa preocupação na saúde, tanto mental, emocional, de seus colaboradores, mas ela é, além de tudo, uma empresa que procura propagar seus valores, e acho que isso posso dizer que é um tanto quanto difícil de a gente encontrar por aí, né? E a gente tem aí uma união enquanto time, e como a gente sempre diz, já que eu sou da área de RH de lá, não é da boca para fora. A gente tem muito orgulho de fazer parte desse time e de interagir com as pessoas. Mas vamos lá, né? A Best, ela é, como eu estava dizendo, uma empresa de consultoria na área de TI. Estamos há 6 anos no mercado, somos parceiros Gold da Microsoft. E nosso escritório fica ali na Barra Funda, próximo ao metrô da Barra Funda. E eu acho que tem um diferencial, novamente dizendo, nossos serviços, eles têm como essa questão de trazer a humanização, de ter esse olhar tanto para dentro com os nossos colaboradores, como também para com os nossos clientes. Então, o sonho do nosso CEO, né, o Bruno Kamogawa, é de trazer essa humanização, né, para os serviços que a gente presta, da gente ter essa aproximação com o cliente e da gente ter aí um alto profissionalismo, né, e também uma questão de ganha-ganha, né, tanto trazer os nossos serviços com excelência, como atender também os nossos clientes da melhor forma possível. Então, a gente está aí hoje com cerca de 74 colaboradores, estamos crescendo, crescemos muito nesse período de pandemia, e a gente tem muito orgulho, sim, dos valores da nossa empresa, que estão aí entre respeito, colaboração, apoio, e vocês vão ver que isso faz muita diferença, e hoje a gente vai falar muito disso, né, Beth? De respeito, de colaboração, de apoio, de compreensão, que eu acho que a gente sempre está à procura disso dentro lá da Best. Bom, Beth, acho que era legal você também falar do nosso trabalho dentro da Vozes. Sim. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui
E não é à toa que a gente consegue fazer essa parceria com a Best, porque como vocês estão vendo, os valores que a Rosana falou que a Best possui, acredita, né? Nós também acreditamos nisso. Então, são valores muito, praticamente iguais, né? Nós trabalhamos, a Vozes trabalha na área de desenvolvimento humano, e tem como os princípios básicos a orientação dos princípios da comunicação não violenta, que a gente chama aqui, abreviando, de CNV, e da escuta ativa, né? E os nossos valores também são de colaboração, de respeito, de empatia, de ganha-ganha, né? O que significa ganha-ganha? É que ambos os lados, né? Quando você faz algum trabalho, alguma proposta, alguma parceria, que seja bom para ambos os lados, né? Que não seja um ganha e outro perde. É isso que a gente quer. E muitas vezes, nas relações pessoais, esse ganha-perde, o que a gente quer é o ganha-ganha para todos. Bom, a Vozes foi fundada por nós duas, por Rosana e eu, em 2010, né? E o que a gente faz? A gente faz workshops, a gente faz palestras, cursos, tanto para ONGs quanto para empresas. Nós já fizemos vários trabalhos, por exemplo, de vários tipos. Já fizemos trabalhos no Céu Perus, não sei se vocês conhecem, né? Lá nós fizemos um trabalho junto com os trabalhadores, filhos dos trabalhadores da fábrica de cimento Portland. É uma fábrica muito antiga que existia lá, hoje está abandonado o local, mas existe toda uma memória dessas pessoas. E nós fizemos todo um trabalho lá de levantamento disso, de uma exposição, de captação de vídeos, de falas, etc. Também fizemos outro tipo de trabalho aqui em São Paulo, na capital mesmo, de captação de imagens e de depoimentos de pessoas que participavam de atividades culturais promovidas pela prefeitura. Então, como o Festival Baixo Centro, Virada Sustentável e outros, né? E também agora estamos mais voltados para esse trabalho da comunicação não violenta e da escuta dentro das empresas e dentro de ONGs, né? Então é esse o trabalho que nós temos feito de um tempo para cá. Esse tem sido o nosso foco. Então, acho que é isso, Rosana. Se você também que lembrar de outras coisas, gostaria de acrescentar alguma coisa, também pode ficar à vontade. Acho que a gente vai falando, Beth, mas eu queria destacar um pouco aí o teu trabalho como voluntária no Centro de Valorização da Vida. Queria que você falasse um pouquinho, porque afinal de contas estamos no Setembro Amarelo e o CVV tem um trabalho muito importante nessa campanha, né? Tem. Então, esse Setembro Amarelo começou realmente com o CVV, com o objetivo realmente de falar a respeito da prevenção do suicídio, não deixar esse assunto, que é um tabu, e continuar sendo um tabu. Então, quebrar esse paradigma de que não se pode falar a respeito de suicídio. Não, se deve sim falar sobre o suicídio com respeito, com a tal escuta, né? E eu fui voluntária durante 10 anos lá. E foi um trabalho assim que para mim significou muito, porque foi lá que eu entendi a profundidade que tem uma escuta. Então, nós escutávamos todo tipo de histórias vindas. Eu comecei no telefone, depois também fui para fazer o chat, né? E as pessoas de todo tipo de questões a gente escutava lá. E a gente tinha uma coisa muito clara, que a gente tinha que escutar com respeito, independente da história que a pessoa estava contando, né?
sem julgamento, sem críticas. E o que a gente percebia em muitas ligações? Que as pessoas, não é que a pessoa ia resolver o problema depois que desligava o telefone, de jeito nenhum, né? Porque são Uhum. problemas existenciais de muita profundidade, que você não vai resolver do dia para a noite, mas a pessoa conseguia ficar muito mais tranquila, ou seja, ela conseguia enxergar depois alguma coisa que a, que a levasse talvez a buscar uma solução. Porque muitas vezes a pessoa não enxerga nenhum tipo de solução. Sim. Mas ela conversando, o que acontece? Ela se ouve, Uhum. Uhum. essa é a questão. Ela se ouve e ouve a outra pessoa. Ela ouve a outra pessoa que está do outro lado para ver se realmente ela está sendo compreendida. Então, muitas vezes tem até aquele espelhamento, Rosana, que a Que gente é tanto fala. A espelhamento, gente, Beth? espelhamento, por exemplo, então você está me contando alguma coisa e aí eu vou me certificar do que você está falando. Então, eu falo para você o que eu entendi que você falou e me certifico. É isso mesmo, Rosana, que você está falando? É isso mesmo que você quis dizer? E aí você percebe também sentimentos, você pode nomear os sentimentos que a pessoa está trazendo, alguma necessidade que ela não tá sendo atendida, né? Entendi. Então, tudo isso, eu acho que é por isso que tem um slogan também, falar é sempre a melhor opção. Ah, bacana, bacana. Né? Então, eu acho que é isso. Então, ela me trouxe muito esse. Então, foi a partir daí que a escuta, vamos dizer assim, entrou na minha vida, né? Que eu Muito aprendi, que eu bacana, entendi. É isso. muito bacana. Você trouxe um elemento, já que hoje a gente vai falar de escuta, né? A importância da escuta na saúde mental, no ambiente de trabalho ou qualquer ambiente, né, em que a gente esteja, seja com familiares, com amigos. Você falou da gente se escutar, né? E aí eu queria, antes de falar de uma escuta empática, a gente trazer um assunto que eu acho extremamente importante, que é a autoescuta, primeiro, né? Para depois a gente aplicar essa escuta para com o outro. Então, a autoescuta, né, ela parece assim, imagina, né? Tão tranquilo, imagina, eu me escuto. Mas será mesmo, né, Beth, que a gente se escuta, né? E aí tem uma outra questão que você trouxe, sem julgamento, sem crítica, sem análise, sem avaliações. E aí eu pergunto a você, é fácil isso? Como você tem praticado a sua autoescuta, ou se você, de um tempo para cá, com a comunicação não violenta, tem feito essa prática? Como é isso para você, Beth? Olha, eu acho que a autoescuta, eu acho que ela não é uma coisa assim fácil, não. Uhum. Eu acho que, porque a gente muitas vezes se põe no piloto automático. Eu acho que essa que é a questão fundamental. Porque estamos Uhum. sempre no piloto automático, praticamente. Então a gente não para, porque para você se escutar, você precisa parar. Você não pode estar trabalhando no meio de um monte de coisas e problemas e tal. Qualquer tipo de trabalho. E como é que você vai ficar pensando em você, olhando para você, se escutando? Impossível, né? Então você tem que ter momentos durante o dia para você, nem que sejam 5 minutos, gente. 5 minutos, a gente. Nossa, dá para fazer um monte de coisa em 5 minutos, né? Mas se a gente pegar essa prática de fazer isso sempre, sei lá, é que nem gente que consegue fazer meditação sempre. Sim.
é quando a pessoa está consigo mesmo. Não é isso, Rosana? Você também faz essa prática da meditação? Faço. Tá presente, né, Beth? É estar Eu acho que presente. é estar presente, não estar no piloto automático. Meditação é estar presente. E Então, respirar. estar e respirar. A nossa amiga, né, Tereza, sempre fala isso, né? Vamos parar, respirar, que Respirar. ela está aprendendo, É né? essencial, né? Para tudo. É respirar, é você estar com você mesmo, é você, na realidade, é entender seus sentimentos. Como é que eu estou me sentindo agora? Se a gente fizesse essa prática, né, pelo menos uma, duas vezes por dia, eu acho que teríamos mais entendimento do que como estamos, o que queremos, quais as necessidades, né, que a gente está naquele momento. Então, é muito importante. Então, quando a gente fala da autoescuta, também está ligado a uma outra questão que é o autoconhecimento, né, Beth? Então, é a gente se conhecer, a gente entender o que está passando dentro de nós. E aí você traz esse elemento do piloto automático, que é muito importante nos dias de hoje, né? A gente realmente liga o botão do piloto automático e sai fazendo, e sai, porque a gente privilegia muito a ação, né? O fazer Sim. e menos o ser. Então, isso é muito importante, da gente trazer as nossas reflexões e dizer, bom, tem dias que você está numa ansiedade, que você não está aguentando. Opa, vamos parar um pouquinho, vamos respirar, vamos entender o que é que está se passando dentro de nós, né? E via de regra, a ansiedade é aquela questão que gera dentro de nós o fazer. Mas eu preciso ir para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, e é uma loucura dentro da nossa cabeça. E a gente não tem que, muitas vezes, né? A gente tem que parar para sentir, para entender o que está passando dentro de nós. Então, o convite para quem está nos ouvindo agora, se faz sentido para você, e vocês vão ouvir muito essa palavra, essa frase, se faz sentido. O tempo todo a gente pratica isso, porque o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você. Mas a gente ter isso, sabe, de parar alguns minutos durante o dia e só sentir como é que eu tô. Fecha um pouco o olho, respira e sente como você está. Esse é um dos princípios mais importantes, eu acho, para a gente quebrar essa loucura do dia a dia e dessa ansiedade ou dessa angústia que muitas vezes toma, né, a gente e a gente fica aí num turbilhão, né, na nossa cabeça. Mas, Beth, queria que você trouxesse um pouco também a questão além da autoescuta, da escuta, né? A gente fala muito de escuta, mas o que é escuta, né, Beth? E como é uma escuta empática, né? Como é que a gente, não sei se definir, mas como é que a gente vai aí em busca disto e o que isto significa na nossa vida? A escuta empática, ela significa que você está inteiro com a outra pessoa. Que você está naquele momento, não tem mais nada importante do que aquela pessoa que está junto com você. Então, aquela famosa conversa de você com a pessoa aí olhando o celular não vale. Rolando mensagem.
Uhum. Ou, peraí, um minutinho só que eu preciso só olhar aqui que está chegando uma mensagem. Uhum. Não vale. Não vale porque a gente não consegue dar atenção plena para outra pessoa. Não dá. Então, eu acho que isso é uma das questões, né? É ter o foco. A gente não tem muitas vezes foco lá no trabalho. Estou totalmente focado no trabalho. Por que a gente não pode focar no que o outro está falando? Exato. Talvez também, então, eu acho que é ter foco e presença total com a pessoa. Eu acho que é isso que eu acho que é a escuta empática. Né? Então, você não julga a pessoa pelo que ela está te dizendo, você não fica criticando. Né? Uhum. Gente, tudo bem, é impossível você falar eliminar da sua cabeça que você não julga nada. Isso também é ficção, gente, certo? Mas você, pelo menos, percebe que está julgando. Isso é um exercício seu. Minha mente Sim. está julgando aquela pessoa. Então, ela está falando um negócio que, nossa, que horror que ela falou. Bom, mas você está, pelo menos você está percebendo que você está julgando. Uhum. Por favor, não fale para ela, né? Sim. É um Né? Mas exercício, né? é exercício, gente. Não tem nada, gente, que não seja exercício. É Ah, prática diária, se percebendo. Ó, e entrou de novo a questão da autoescuta, do sim, autoconhecimento. sim. Por que aquilo que a pessoa falou calhou tão mal para você? Não caiu bem para você? Por que será? São valores diferentes que ela tem, que você tem? Alguma coisa lá do que você já vivenciou que também te trouxe essa mesma dor que ela está te contando, por exemplo? Pode ser, porque não? Uma identificação, mas a dor Sim, é dela nesse momento, não é sua, hein? sim. A Vamos história que ela está separar. escrevendo é dela, É né? dela? E ouvi-la é muito importante, né? Uhum. O que você traz é bem interessante, né, Beth? Porque a gente tem uma necessidade muito grande de dizer: olha, mas a minha dor é maior que a sua. Ou eu já passei pela mesma dor. E aí, a pessoa que traz, né, a história dela, que ela precisa ser ouvida, ela começa a perceber que ela não está sendo ouvida, que há uma, vamos dizer assim, uma certa competição em dizer qual é a Uhum. história de um, de outro. E a pessoa, quando vem procurar alguém que a escute, ela quer muito ser acolhida. Acho que é uma das necessidades mais importantes que a gente procura quando quer ser ouvido, que é acolhimento, que é Sim, compreensão, né? E, e ter essa escuta genuína, ela é muito importante, essa escuta profunda, né? Porque a gente percebe, por exemplo, quando a pessoa não está dando atenção. A gente percebe quando ela está desviando a atenção com o celular, por exemplo. E aí, Beth, a gente começa, é interessante, acho que você já vivenciou isso, né? Às vezes a gente está conversando com a pessoa e aí, de repente, ela silencia. Eu já fiz isso. Ela silencia, porque ela percebe que não está sendo mais ouvida. E aí, toda a sua vontade de compartilhar, de trocar, ela parece que vai perdendo, né, a importância. Porque para que eu vou falar se o outro não está me dando atenção, né? Então, e isso acontece muito. Eu sim. já
Eu já fiz isso e já recebi isso. E assim, Sim. essa prática que você fala, esse autoconhecimento, ele é importante para isso. Opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? O que está acontecendo? E aí refletir o que foi que a pessoa, de repente, se silenciou no momento que a gente estava conversando, no momento que a gente estava trocando. O que será que aconteceu? O que será que surgiu aí, né, Beth? E isso não é só no ambiente de trabalho, né? É com família, com amigos, em qualquer relação que a gente tenha interpessoal, isso acontece, né, Beth? E no ambiente de trabalho, ele é muito frequente, principalmente quando a gente liga o nosso piloto automático, ou a gente se vê, né, em muitas atividades e agora eu não tenho tempo, agora eu não consigo. Como será, né, que seria interessante a gente dar um feedback para uma pessoa quando a gente está cheio de trabalho ou uma reunião ou alguma coisa para acontecer, né, Beth? O que, que a gente pode falar para uma pessoa quando a gente não consegue dar atenção plena a ela naquele momento, né? Seja no Ah, trabalho, seja em casa. eu acho que tem o que a gente chama de expressão autêntica, né? Uhum. Eu acho que é a sinceridade mesmo. Colocar para a pessoa de uma forma sincera e amorosa, né? Não precisa ser aquele sincericídio, né? Você coloca de uma forma sincera, dizendo, olha, agora, nesse momento, eu não estou com disponibilidade de te ouvir, porque eu estou com um dia muito cheio, muito atribulado, eu não vou conseguir te escutar plenamente. Podemos marcar amanhã? Podemos marcar para conversar amanhã? Eu acho que a pessoa até prefere escutar isso do que você fazer de conta que está escutando, porque a pessoa, ninguém, a gente já passou por isso também. Você não percebe quando a pessoa Sim. está te enrolando, está falando Sim. que quer escutar, mas não, na verdade não está escutando coisa nenhuma, né? Uhum. Sim. Está só tentando agradar, mas é uma coisa assim muito chata, né? Porque a gente percebe, então, que nem você falou no seu exemplo anterior, a pessoa vai emudecendo. Vou ficar falando, perdendo meu tempo aqui para quê? Sim. Sim. Né? Então, eu Sim. acho que a gente talvez não tenha esse hábito, a gente tem muito, acho que, medo, não sei, medo, receio de magoar outra pessoa. Acho que magoa muito mais fazendo uma escuta que não é uma escuta verdadeira. É só Sim. uma faz de conta, né? Sim. Exatamente. E a escuta, ela é uma escuta empática quando a gente consegue essa conexão com o outro, né? Em que o outro se sente totalmente acolhido e ele pode falar livremente o que ele está pensando, o que ele está sentindo, né? Porque também tem a ver um pouco aí com outro conceito que eu acho extremamente importante e no ambiente de trabalho isso é essencial, porque ela evita e já vai trazendo todo esse cenário de não julgamento, de críticas, que é a segurança psicológica, né, Beth? Uhum. Isso é muito importante. O que é a segurança psicológica? É você estar num ambiente, é você estar no grupo e não ter esse tipo de julgamento e você poder dizer aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Então, há várias empresas agora, né, adotando isto, porque é muito importante, porque a partir disso, a escuta,
ela é autêntica, como você disse, ela é Uhum. genuína. Porque você não precisa, de alguma forma, ficar com medo de que vão me julgar por tal assunto. Você pode ser a pessoa que você é e falar aquilo, porque você sabe que aquilo não vai parar nas redes sociais, aquilo não vai ser dito adiante, né? Porque é algo de um ambiente onde a gente entende que a nossa humanidade, ela está ali trocando com o outro, compartilhando com o outro, mas de forma segura, né? E isso é tão Uhum. importante para o ser humano, né? Para nós todos. O quanto é importante a gente sentir que essa segurança nos traz a possibilidade de falarmos aquilo que está aqui dentro, que está nos incomodando, que está pegando. E isso é lógico, reservado e tendo aí a questão tanto de trabalho quanto o ambiente familiar e de amigos, que é um pouco diferente em relação ao ambiente, eu acho que isso é muito importante no trabalho, né, Beth? Eu não sei se a gente poderia, de repente, dar alguns exemplos aqui de escuta empática, né, que a gente poderia chamar de escuta empática, por exemplo, no ambiente de trabalho. Né? Você teria algum exemplo, alguma coisa que você poderia passar, Beth, que a gente poderia falar aqui com o pessoal? De... Eu tenho um exemplo de relatórios não entregues, ou relatório que foi entregue, mas que não, só depois, que não houve nenhum feedback, a pessoa ficou no vácuo durante 2 semanas. Tá, podemos fazer isso. Como que é esse exemplo, Beth? Tá, eu fiquei de entregar um relatório para uma pessoa, entreguei na data pedida, Uhum, mas eu não tive retorno algum. E a pessoa me pediu com tanta pressa, com tanta exigências, etc, etc, mas depois, olha, a pessoa não falou um ai para mim. Quer dizer, eu não sei se estava do agrado, se não estava, se tem alguma coisa que foi errada, se não foi. uhum, Isso é muito. é, Isso não foi legal. uhum, Como é que eu me senti? Eu me senti, como assim? Eu fiquei angustiada, porque eu não sabia se estava agradando ou não. A minha necessidade de previsibilidade também não houve, porque eu queria ter de prever, então, alguma coisa. Então vai me dar um retorno. Não, não tive retorno. Então, uhum, são coisas que a gente pode evitar. Dá um uhum, feedback, vamos conversar. Olha, eu recebi, às vezes é uma coisa rápida, gente. Não é, às uhum, vezes é uma coisa assim muito simples. São coisas simples que podem ser feitas que já resolvem. Então, assim, ó, uhum, eu recebi esse relatório, ó, mas aqui não estava bom, faltou isso, aquilo. Mas fala, uhum. gente. Senão o pensamento vai para onde? Sim, O sim. que você vai achar? Que achou que deve estar tudo uma maravilha, por isso que não veio falar comigo? Sim, Eu acho que não. a gente começa as cobranças, né? A se julgar, As auto. Sim, tudo isso acaba afetando muito, né? sim. E, e acho que no trabalho, eu acho que isso, a tal da segurança psicológica que a gente estava falando, que é esse espaço de poder trocar, de poder falar, né? E de poder tocar em assuntos, às vezes, com pessoas das quais, às vezes, é o colega do lado, né? Com quem a gente pode trocar, pode falar, pode
trazer aí mais compreensão e clareza para algumas situações. Às vezes no trabalho, é lógico, somos seres humanos e isso acaba trazendo, às vezes, algumas situações onde a gente se vê e fala, nossa, como eu vou resolver isso? Eu vou precisar de apoio, eu preciso de alguém para me orientar, eu preciso de alguém para me ensinar. Então, tudo isso, na medida que a gente sente que tem um ambiente seguro, que a gente é ouvido, que a gente pode falar, que a gente é ouvido, isso vai trazendo para a gente mais segurança para trocar com o outro. E isso é muito bacana dentro do ambiente de trabalho, da gente poder, né, pedir apoio, a gente poder falar do que a gente quer fazer ou precisa fazer com o outro. Então, essa divisão, né, essa troca é muito importante e muito saudável dentro do ambiente de trabalho, quando a gente identifica exatamente o que a gente precisa, o que a gente quer, para onde a gente, né, pode pedir ajuda. Então, são questões que eu acho muito importantes, né? E a gente queria também o Bruno, Bruno, o Bruno é o CEO da Best, tá? Ele sempre nos prestigia, me enche de orgulho de vê-lo aqui, eu fico muito lisonjeada de que ele nos prestigie, sempre na Vozes também. Então, ele fala que até o tema dress code fomenta a discussão, né, do ambiente seguro. E é isso, e ele traz isso mesmo, o Bruno traz muito isso, né? Essa questão do dress code dentro das empresas e como a gente, né, encara isso dentro da Best, como isso já também vai trazendo esse movimento do ambiente seguro, de como a gente vai trazendo essa troca, essa possibilidade de estar mais à vontade. Então, isso contribui muito dentro das empresas, né? Mas, gente, queria ouvir um pouquinho também o pessoal, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, né? A gente vai dando prosseguimento aqui da escuta empática, o quanto isso é importante para a nossa saúde mental, porque, antes de mais nada, é descobrir a nossa humanidade, né, dentro da escuta empática, que a gente não é mais e nem menos do que ninguém. Todos nós somos humanos, todos nós temos sentimentos e necessidades, e a gente precisa trocar muito, né, Beth, em relação a isso, e entender com o outro, né? Então, a empatia, Beth, o quanto ela é importante para nós, enquanto não nos fazem perguntas, fiquem à vontade para perguntar. A empatia sempre nossa, eu acho que é a pedra angular, assim, das coisas, né? Das relações, né, Rosana? Eu acho Sim. que sem empatia não tem nada, né? Então, as, as relações ficam frias, as relações ficam completamente impessoais, né? Não é que você se coloca no lugar da outra pessoa, mas você procura entender a outra pessoa, a vivência dela, né? Tem toda essa diversidade, né, de pessoas, né, como pensam, quem são, da onde vem, o que gostam, o que não gostam. Então, a gente sempre nos cursos assim que a gente dá, a gente sempre, muitas vezes pergunta no começo, quando a gente não conhece ninguém, o que a pessoa gosta de fazer, né? Então, aparecem as mais
diferentes coisas que as pessoas gostam de fazer como hobby, fora saindo um pouco fora do trabalho, né? Então, toda essa riqueza, essa vontade de compreender a outra pessoa, também precisa de muita empatia, né? Para a gente se relacionar melhor. É compreender muito o outro, né? É entender que o outro traz para, naquele momento, quando a gente está na escuta empática, ele traz algo que é muito importante para ele, né? E que a gente tem que respeitar a dor do outro, né? A gente tem que respeitar o momento do outro. E isso é muito importante para todo e qualquer ser humano. É se sentir realmente apoiado e acolhido. E acho que, Beth, nas empresas, como a gente está aqui com 2 empresas, é muito importante momentos dessa escuta promovidas assim pelos líderes, seja numa daily, seja após uma daily, seja em encontros, enfim, né? Desse ponto de ouvirmos o outro e de perguntarmos, né, para o colega do lado, como é que você está hoje? Né? E não é ligar o piloto automático e falar, não, eu estou bem, está tudo bem. Tá tudo bem, está ótimo. Tem dia que a gente não está bem. Né? Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está cansado. E poder dizer isso nem é assim, eu estou cansado por isso, por isso, por isso, por aquilo. Eu estou cansado. E só dizer isto dá uma sensação de alívio. Eu não sei como você se sente, Beth, mas dá uma sensação tão boa de poder externar aquilo que eu estou sentindo, né? A gente tem um grupo, né, Beth, onde a gente pratica muito isso, né? E não sei se você quer trazer um pouco aí das sensações, né, que a gente vai trocando, quanto isso é importante da gente ter um espaço de escuta. Nossa, isso é super importante e muito bacana, viu? Eu acho que pela experiência que nós temos desses espaços de escuta, são, por exemplo, uma das coisas que a gente já aprende, já faz parte da nossa rotina quando a gente faz os nossos cursos ou quando tem esse espaço de escuta. A primeira coisa que a gente faz é o check-in, né? Isso é uma coisa tão simples de fazer, que poderia ser adotado em qualquer empresa. Uhum. É como você está chegando, com uma palavra ou duas, como é que você está se sentindo hoje, neste momento. Então, não vale falar estou bem ou estou mal. Não, usa uma... não, hoje eu estou cansada, hoje eu estou triste, hoje eu estou contente. Se tiver depois um espaço a mais, se alguém, se tiver essa segurança psicológica já, quem sabe o espaço lá desse check-in, desses primeiros minutos do início do trabalho, ou não sei, em outro horário, pode se estender mais e a pessoa e o grupo falar, não, olha, alguém precisa de uma escuta, Sim. pode até chegar nisso, isso é uma evolução, isso seria um outro passo, né? Porque aí você está Uhum. pressupondo que tem um ambiente, uma segurança psicológica já instaurada no grupo e tudo, né? Porque ninguém vai sair falando se não tem essa segurança psicológica, né? Sim. Então, nesse grupo que nós temos, que a Rosana está falando, a gente faz muitas escutas, né? A gente faz estudos nossos, mas também temos essa parte da escuta, né? Então, qualquer um do grupo que quiser naquele dia precisa de uma escuta, ela é prontamente atendida naquele momento. E é uma maravilha, gente. Saber, inclusive, que a gente tem esse grupo, né, Rosana?
A né? gente fala, quinta-feira, e se for uma coisa muito urgente, você pode até chamar a pessoa, falar, ó, estou precisando falar com alguém, me acode aqui, né? Então é isso, eu acho que são, então assim, resumindo, eu acho que, por exemplo, dentro da empresa, você pode fazer o check-in, que seria um passinho, né? Como é que você está chegando? Sim. Ou durante ou antes do café, não sei. Cada um Sim. sabe da rotina. Depois você Ah, pode ir implementando outras coisas. Mas tudo com é certeza. prática, gente. Prática, prática, prática. Não adianta Ah, fazer uma vez e depois esquecer. sim. A Uplevel fez uma pergunta, Beth, ela subiu aí, não sei se você está vendo, ó, como conseguir ter esse diálogo e não invadir a privacidade do outro? É seguir o ritmo do outro, né? O outro te sinaliza muito até onde você pode ir, até onde você pode chegar, né? Então, isso é muito importante. A escuta ela é importante por causa disso. A gente não invade o espaço do outro, a gente deixa que o outro traga aquilo que ele quer trazer, né? Sem questionar, né? A escuta ela não questiona, a escuta acolhe. E Uhum. aí? Ah, mas por que você não fez isso? Ah, porque você não foi? Ah, porque quanto mais você bombardeia uma pessoa no momento que ela quer ser ouvida, que ela precisa de uma escuta, isso traz a ela muito mais confusão mental do que ela trazer esse que bom, eu posso respirar e falar, né? Então eu acho que a medida é o outro, a medida é o outro, na medida, né, Beth, que o outro traz, que o outro quer realmente, ele tem o limite dele. E a gente só respeita. E a gente só ouve. Ah, Rosana, não vou dar palpite. Ah, Beth, não vou trazer uma. Que é outra questão, né? Eu vou ter que trazer uma solução. Afinal, a pessoa está Isso. me procurando e eu preciso trazer uma solução para ela. Eu preciso dizer uma frase que seja contundente para que ela ache a solução ou para que ela fique mais confortável. Gente, quem já foi ouvido genuinamente sabe que só a gente poder dizer, a gente poder ouvir o que a gente está falando é curativo. É curativo. Creiam, é curativo. Né? Eu já passei por isso, eu já fui ouvida e sei o quanto isso me fez um bem enorme. E quantas reflexões, ao ouvir a minha voz, eu consegui levar, internalizar e poder refletir mais e mais e trazer mais autoconhecimento. Né? Então, acho que isso é extremamente importante. E César, meu professor de inglês fofo. Acho que ouvir é uma arte sempre mais difícil do que falar. E por isso é mais importante do que falar. Com certeza, correto. Com certeza, Total. com certeza. O falar está muito ligado a uma ação também, né? Falar, Exato. a gente tem uma necessidade da ação, do fazer, do dizer, do propagar alguma ideia, enfim. E o escutar não é que ele é passivo, não. O escutar, Uhum. ele desperta em nós, né, outros, talvez, sentidos, né? E muito da nossa observação, não é, Beth? A gente começa a reparar, por exemplo, na postura da pessoa, nos gestos que ela faz. E isso tudo vai nos sinalizando quanto a pessoa está
né, psicologicamente, como é que a pessoa está emocionalmente. E é curativo mesmo, né, César? Ouvir faz toda a diferença. Então, Beth, você queria dar mais algum exemplo, mais alguma coisa que a gente poderia colocar? Eu acho que só queria, dentro dessa fala sua, só falar para o pessoal, se tiver curiosidade, entre esse negócio de escutar e falar, o texto do Rubem Alves, vocês podem procurar na internet, tem, chamado Escutatória. É maravilhoso, gente. Ele fala exatamente isso, né? Que todo mundo quer fazer curso de oratória, mas ninguém quer fazer um curso de escutatória, né? E aí ele vai falando, é maravilhoso esse texto. Podem procurar na internet que tem vários. Tem o texto integral, é bem grande o texto, mas é muito legal, muito bacana e bem simples, né, de entendimento. Sim. E aí, remetendo novamente ao nosso tema, o quanto escutar ele contribui para a nossa saúde mental, né? Todo mundo sabe que esse período de pandemia, ele trouxe para nós, né? Nós que ficamos aí em casa, que ficamos a maior parte do tempo home office, o quanto isso foi prejudicial para a nossa saúde, né? E muitas vezes isso tem a ver também com a questão da escuta, né? O quanto a gente não foi escutado nesse período, ou o quanto a gente se fechou, e quantos dos nossos sentimentos ficaram guardados aqui no nosso peito, sem poder compartilhar, sem poder trocar, sem poder falar dos nossos sentimentos, né, Beth? Acho que isso contribuiu muito nesse período de pandemia e foi também, olhando se há um lado positivo, sempre há, né? O despertar das empresas cada vez mais para essa pauta que é tão importante, né? E que traz novamente para o centro o ser humano. O quanto o ser humano ele é extremamente importante em qualquer organização, em qualquer empresa. Se a gente não cuida, né, dos nossos colaboradores, se a gente não cuida, né, das pessoas ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos parentes, como fica? Né? Porque a gente acaba não trocando, e isso afeta a nossa saúde mental, né? Nós somos seres sociáveis. E por mais que em alguns momentos a gente tenha dificuldades, eu acho que essa pauta, né, de trazer tanto a escuta é um incentivo a que troquemos mais e que a gente possa ter cada vez mais essa troca, né? Essa vontade de estar com o outro, do outro nos ouvir, do outro nos acolher, do outro nos trazer essa compreensão, né? Que acho que é tudo que um ser humano necessita, que ele precisa. Uhum. Bom, Beth, acho que estamos chegando ao fim, né? Eu queria Sim. que você nos trouxesse aí algumas palavras da voz. Nossa, gente, foi muito, para mim, foi muito prazeroso estar aqui enquanto vozes e falar a respeito desse tema que é tão importante para o nosso trabalho e eu acho que para o trabalho dentro para as empresas também, né? Então, poder falar a respeito disso e até falar de formas como a gente pode fazer essas escutas em vários ambientes, eu acho que é muito importante, né? Então, a gente sempre acha que é alguma coisa assim muito
difícil, não sei o quê. Não, eu acho que essas trocas que a gente faz, essas conversas que a gente tem, eu acho que são coisas simples que a gente pode estar dando ideias para as pessoas. Traz muitas reflexões também. Tenho certeza de que essas reflexões são importantes, né? Então eu já agradeço, porque daqui a pouco acaba o tempo, né? E aqui já falaram o presente hoje, vou escutar vocês. Puxa, gratidão, hein? Foi muito legal escutar vocês, estar aqui e conversar. Gente, eu quero agradecer a Best, quero agradecer a todos que estão aqui, César, Levo e tanta gente que eu encontrei recentemente. E que bom estar com vocês e que vocês levem isso para o ambiente de vocês, tá bom? Que vocês possam cada vez mais trocar, se conectar a partir de uma escuta empática. E eu tenho certeza que a nossa saúde mental, a partir de práticas como essa, realmente elas vão estar mais resguardadas e com certeza mais equilibradas. Então, muito obrigada de coração. E a gente vai se falando. E quem tiver Best, quem do Team Best, quem precisar de uma escuta, independente de qualquer relação que tenhamos profissional, eu estou por aqui. Tá bom? Eu e Beth. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada mesmo. Então, obrigada, Beth, pela troca, pelo companheirismo de tantos, tantos e tantos anos. E gratidão, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Beth, você está aí? Nossa, eu não estou conseguindo gravar. Ai, meu Deus. Que é isso aqui? Não consigo gravar. Onde é que grava? Que é isso aqui? Como que eu gravo? Eu não sei gravar.